ouvir a população, que se ele pretende voltar ou não, se é hora de voltar. Você acha que é a atitude mais correta neste momento? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia aos ouvintes da Band. Então, Vera, a gente foi tomado de surpresa, né, com relação a esse documento que o governo de estado mandou. É um formulário com 31 páginas. Olha bem. 31 páginas? Tem 31 páginas, tem nesse formulário. Isso não é questionário, isso é um relatório, né? É um diagnóstico. Depois das coisas acontecerem, o governo manda para as escolas isso, perguntando, uma das perguntas, se os alunos têm acesso aos equipamentos tecnológicos, se os professores têm. Então, é uma coisa assim que teria que ser feito antes de instalar o sistema de aula online. Porque quando eles criaram esse sistema de aula não presencial, eles não perguntaram quem tinha e quem não tinha. Simplesmente contrataram um sistema, uma empresa, e praticamente obrigaram todo mundo a se adaptar. Aí nós já falamos uma vez que nem todos os professores têm acesso a esses equipamentos. Hoje é comum tu ter um telefone e um smartphone, mas nem tudo dá para fazer nele. Imagina a preparar a aula e provas e avaliações e tudo com equipamento que muitas vezes dá problema. Mas o governo anunciou, inclusive, que quando nós questionamos esse ponto de que muita gente não tinha equipamento, foi dito que os alunos e os professores receberam. O governo disponibilizou esses equipamentos. É verdade isso, não? Ou tem gente que não tem? A escola tem. Aí o professor que não tinha que ir na escola. Então, não é presencial, não poderia, tinha que estar de quarentena, mas tinha que ir na escola para fazer. E os alunos que não tinham que ir na escola buscar através de material impresso. Então, o professor trabalhou 2 vezes. Além do online, também tinha que preparar o material impresso. E aí, assim, é um questionário que tem coisas que eu entendo que a Secretaria de Educação já devia ter em mãos esses dados. Olha bem, uma das perguntas que tem dos estudantes que não estão obtendo aproveitamento de atividades de forma remota, impressa, quantos utilizam o transporte escolar? Isso veio agora. E outras mais que pergunta para a organização das aulas remotas, quantos professores utilizaram. Tudo isso, quando o professor trabalha na aula remota, ele faz o registro online, tem o diário online. Ele manda, tudo é registrado, frequência, conteúdo, tudo vai para lá. Tudo vai para o sistema. Mas então, no nosso entendimento, parece que o governo não sabe a situação das suas escolas, tá? Na verdade é isso. Pergunta sobre quantos há estudantes diagnosticados com Covid-19. Como é que a escola vai saber? Eles não estão indo para a aula. Estão em casa. Então, uma série de questões. E no fim, as 2 últimas, que aí a gente condena, né, critica, é que a unidade escolar dispõe de utensílios para servir aproximadamente quantos estudantes de uma só vez no turno de atendimento. Isso aqui é com relação à merenda. Eles querem saber como é que serve a merenda. A merenda é servida por uma empresa terceirizada dentro da escola. Então é uma coisa que não... Então, quando é que a gestão... Porque isso aqui foi para os diretores, tá? Para um possível retorno, qual o período sua unidade escolar estaria preparada para receber esses profissionais e estudantes? Mas você acha que é errado ele fazer essa pergunta? Como é que o diretor vai dizer, Vera? Quem tem que dizer é o governo e a saúde. A última questão do documento, para um possível retorno, qual a capacidade máxima de estudantes e profissionais você sugere
como adequada. Você acha que é o errado, então é porque ele está fazendo uma pergunta... Eles estão jogando... Está jogando a No responsabilidade... meu entendimento, no nosso entendimento, está jogando a responsabilidade para cima da escola. Como é que o diretor vai dizer qual é o número de alunos que ele tem que ter em sala de aula? Quem tem que dizer isso não é a saúde? Nós não temos que manter distanciamento? O questionário... não dá para entender o que eles querem com isso aqui. O questionário até é interessante, né? Se tem que voltar, quais são as condições? Hoje nós temos de 30 a 40 alunos por sala, na metragem de 48 metros quadrados. Eles têm que calcular, eles sabem isso. Eles têm que dizer quanto que eles vão poder botar de acordo com a saúde. Mas cada realidade não é diferente no Sim, estado, por exemplo? Sim, nós temos escolas que tem 1.000 e poucos alunos. Pois é. Que passam diariamente esse número pela escola. Tem matriculados. Então tem de manhã, de tarde, de noite. Aí como é que tu vai controlar isso dentro de uma escola? Num espaço daquele? Então, é uma situação que nós entendemos que quem tem que definir é o governo. Mas será que esse questionamento não é exatamente para isso? O Estado está tentando fazer um levantamento para depois determinar se volta ou se não? Talvez... Eu não acredito. Eu acho que nem precisaria disso aqui. Eles sabem que as escolas não têm material. Eles sabem que muitas vezes a escola, para manter, ela tem que fazer festa e bingo e rifa. E cobrar dos pais, que é proibido, mas a APP tem a contribuição. Eles sabem disso. Eles sabem o que eles mandam para a escola se manter. Perguntar num questionário se a escola tem material os equipamentos. Não pode, isso não tem como. A escola não tem. Quanto que vai precisar desses equipamentos? A gente não tem noção dessa questão, porque eu entendo que isso é muito ligado à área da saúde. Eles é que vão determinar. Agora, eu tenho 1.000 alunos que passam diariamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou poder continuar com isso? Quem vai definir é o Estado, é o governo e a saúde. Foi ele que definiu que teria que suspender a aula. Não perguntou para ninguém. Então, no nosso entendimento, é uma questão que a gente tem que seguir o que diz a Organização Mundial de Saúde. E a gente sabe que muitos pais não mandariam. A gente acompanha e vê muita manifestação contrário disso. Porque tu não vai conseguir frear uma criança na escola. E você... Acho que eles vão chegar lá, não vão se abraçar, depois de 3, 4 meses. Vão. Então, assim, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter certeza de que o risco de contágio não está em alta, teria que estar realmente decrescendo, né? Então a gente está livre, porque tu olha, todas as cidades têm controle, a gente vê Tubarão, é dito diariamente isso, para ficar em casa, quem pode fica em casa, só sair o extremamente necessário, porque sabe que se a coisa abrir de vez, corremos esse risco. Agora o ensino médio poderia, você não acha que o ensino médio poderia voltar? O ensino médio tem 40 alunos em sala de aula, tá? Mas é o que tem maior número de alunos. Mas ensino médio. Mas na escola, por exemplo, tem escola que tem salas que dá para poder, né, dividir um pouco mais esses alunos e tudo mais. Não seria possível. Aí assim, tem que ver quantas salas... Mas aí esse questionário do Estado até tem, por um certo lado... Mas o Estado não saber, né? Pois é. Mas a matrícula, ele sabe o que ele tem, né? Pô, se ele não souber que nas escolas de Tubarão, são 20 e poucas escolas, ele não sabe quantos metros, eles têm tudo lá. Ou pedir para crer, né? Exatamente. Um monte de gente na CRE. Pode ser também que eles tenham feito esse questionário, talvez para atualizar dados, né? Pode ser também. Mas assim, Mas é difícil voltar, né? Que foram construídas, né? Que aumentaram, mas a maioria das nossas escolas tem a média de 10 salas de aula. É uma ou outra que tem mais, tá?
mas a maioria é 10 salas de aula. E aí, o ensino médio, para funcionar, nós temos escolas que têm o ensino médio durante os 3 turnos. Onde é que tem mais salas que não são ocupadas? É no turno noturno, que aí é só ensino médio. Ali o número de alunos é menor, tá? Mas no diurno, aí não poderia funcionar, em muitas escolas que tem o fundamental e médio, não poderia funcionar o fundamental. Mas o Estado, por exemplo, o Estado tem escola que não está utilizando, né? É o caso, não usa muitas vezes. Aqui em Tubarão, por exemplo, tem essa que fica ali perto do Correio, como é que é? O Ercílio Luz. O Ercílio Luz, por exemplo. Ele tem várias salas ali. Será que não poderia utilizar então, para o ensino, pelo menos porque eu acho que ensino fundamental é difícil, que são crianças, né? Os menores... É como você falou, criança gosta de se abraçar, gosta de correr. Imagina. É difícil. Agora, o ensino médio, que são os maiorzinhos ali, que já tem que ter uma certa responsabilidade... Aquele pessoal podia usar essas escolas ali, quem sabe, que é para voltar, né? A gente sabe que pode, aí tem que ver como é que eles vão fazer. Exatamente. Então, Vera, foi formado, semana passada, teve a primeira reunião, um comitê a nível de Estado, envolvendo representantes de todas as entidades, inclusive, além da educação, tem do município, tem do Estado, tem das particulares, tem Ministério Público, tem representantes da Secretaria da Saúde, tem um comitê que vai discutir essa questão, tá? Então, aí nós temos representação também nesse comitê. Mas, a princípio, a posição do sindicato é que só voltar quando tiver realmente certeza de que não corremos risco de contágio tão sério. Agora, semana passada eu conversava com uma mãe, Tânia, e ela dizia, ela tem um filho, né, do ensino fundamental, e ela disse que tem dificuldades. O menino tem problema de aprendizagem, né? E ela não está conseguindo na escola, por exemplo, a escola não está dando condições, porque é online, ela não entende nada, tadinha, ela trabalha com faxina e ela não entende nada para ajudar o filho tem dificuldade, a escola não coloca ninguém a disponibilidade dela para poder ajudar o menino, e não é o único caso, eu tenho visto muitas mães reclamando que não têm acesso a profissionais, porque eles não estão indo presencialmente. Será que a escola não poderia, uma vez por semana, pelo menos colocar o professor presencialmente ali, até para ajudar esses alunos? O Cinti tem recebido reclamações nesse sentido também ou não? Não, a gente sabe que existe esse aluno, porque não é um nem dois, são muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, os próprios professores já sabem, conhecem, né? Apesar de pouco tempo de aula este ano, muitos professores são novos, né? Não conhecem aquele aluno, porque nós começamos em fevereiro e em março um mês, praticamente 1 mês e meio de aula, já paramos tudo. Então, na verdade, essa dificuldade tem. Agora, a forma como iria atender, o que complica, Vera, é que o professor trabalha a semana toda e eles estão... Eu recebo muitas ligações, olha, pedido assim de socorro, que não estão aguentando mais, porque não tem hora nem dia para atender o aluno. Mesmo que esteja determinado que ele vai às aulas dele, ele trabalha um dia dando aula. No outro dia ele tem que postar tudo no sistema. Ele fica em função, além de preparar, porque é uma ferramenta que ele não tinha, e ele teve que se adequar e preparar, então eles ficam envolvidos direto nisso aí. E aí teria que ver como vai fazer, porque tem professor que pela quantidade de alunos que tem de aula, praticamente a semana toda ele está envolvido. E os alunos ficam, quando tem dúvida, ficam ligando. Muitos já me disseram, Tânia, eu vou desligar o celular, porque eu não tenho mais hora. 10 da noite tem aluno me ligando. Mas é a necessidade também nesse momento, né? A gente sabe mas tudo tem um limite, né? Exatamente. Mas e o aluno? Como é que fica a situação do aluno que ele tem dificuldade, por exemplo? Tem que ver qual seria a melhor estratégia. Quando criaram
o sistema online, aí deveriam ter feito antes um diagnóstico, né? Mas o sindicato também pode ajudar, não pode? Pode, agora vamos ver como é que fica com esse comitê. Nós não podemos definir Pois é. que o professor vai para a escola para atender. Pois é. Até seria bom, né? Isso que é a O questão. A comitê, gente tem eu que acho ver que junto ao governo, é um governo que também, vocês sabem, é muita dificuldade de contato, né? isso é verdade. A gente, quantas reuniões o sindicato já pediu para fazer com o secretário e não tem sucesso? Quem sabe esse Não tem comitê, retorno. quem sabe com esse comitê seja mais fácil agora até ter uma participação melhor de vocês. Pode até ser, porque aí tem Ministério Público também envolvido, né? Exatamente. Eu estou colocando a Então, de repente, situação. quem sabe muda. Mas o que está complicado hoje é ter que atender tudo ao mesmo tempo. Deveria ter se levantado toda essa situação antes. Mas não é tarde, né? ter aquela, no meu entendimento, pode ser claro. que eu esteja errada. Uhum. Não precisava ter aquela loucura já de início, porque não pode perder dia, e no fim o que aconteceu? O Conselho Nacional de Educação acabou dizendo que não tem mais dia letivo. Uhum. Então, assim, poderia ter sido mais preparado, porque aí atenderia tranquilo. E essa questão da mãe não é só dela, Exatamente. tem muitas e muitas. Eu levantei a senhora, mas eu tenho ouvido outras reclamações também. Eu sei que você também ouve isso aí no dia a dia, né? Com certeza, né? Sim, nós temos crianças com muita dificuldade de aprendizagem. Tomara que isso era a interação com o professor. Exatamente. Tomara que agora, quem sabe, tomara que esse comitê que você falou, que eles chamem vocês para conversar e vocês possam dar a opinião de vocês. E aí fica a sugestão também, né? Para que os esse professores... comitê, então, teve a primeira reunião semana passada, vão ter mais reuniões. Aí, esse documento, esse formulário que o governo lançou foi antes desse comitê se reunir, tá? E aí vamos ver quais são as medidas daqui por diante. Vocês tiveram algum contato eu entendo, olha, eu tenho uma neta que também está no ensino fundamental. Ela está no 7º ano e ela, quando me ouviu falar nessa questão aqui, sabe o que ela me disse? Se perguntar para minha turma, todo mundo vai querer voltar já. Eles estão numa ânsia. Imagina, né? A criança está em casa. De querer ir para a escola, de se ver. Então, por isso que tem que ser muito bem planejado e estruturado. Nós não podemos jogar. Claro. Porque a gente quer começar a jogar dentro de um pátio, né, 500 crianças. Principalmente o ensino fundamental. Fundamental, principalmente o ensino fundamental e creches, né? Não tu olha por aí, né? Eu acompanho vocês e vejo que finais de semana em Tubarão, e não são crianças, são adultos. São jovens, né? Imagina. E adultos que estão indo para a rua, né? Estão se aglomerando, olha o que deu. Então, essa coisa que o pessoal, eu acho que é a tal história, né, Vera? Quando não bater na minha porta, eu acho que é só na casa dos outros, né? Aí entra em desespero depois, aí critica a saúde, critica tudo. A pessoa só sente muitas vezes quando a água bate no traseiro. Aí o que a gente faz? Porque esse hospital não presta, porque essa saúde é isso, porque esse médico não é isso? É verdade. Que vem as críticas. Mas poderia ter evitado. Nós estamos no sindicato com atendimento online, as pessoas ligam, se for necessário, a gente marca uma hora para atender aquele professor. Claro, é verdade. E não dá para ficar, porque se abrir a porta, não dá, gente. Então, é um risco. Mas vamos lá, né? Vamos aguardar agora, então. Mas as críticas que a gente tem com esse formulário é praticamente a impressão que ele nos dá, lendo, é que joga para a escola essa decisão. A gente já conhece isso. Que aí depois vai dizer assim, a maioria dos professores decidiram assim. Pela volta, a maioria dos diretores das escolas definiram que melhor é isso, entendeu? Então, É complicado. Então é o governo e a saúde que tem que definir o momento exato e de segurança. Isso é segurança à vida. De segurança para a gente retornar com essa atividade. Tu vê que as universidades federais não vão voltar. Então, ela está voltando aos pouquinhos, né? Mas não tem mais aula presencial esse ano. Exatamente. E aí já foi definido. E os adultos têm condições de tomar mais cuidado, né? Mas são muitos, né?